O Renascimento, portanto, retoma o sentido da beleza, mas não a mesma beleza que foi pensada e buscada pelos gregos, pelos romanos, porque ela era feita de maneira idealizada e se imaginava um padrão através da matemática. Não, no Renascimento, essa beleza ela é expressa através da realidade. Surge, portanto, o realismo. E no realismo, essa concepção da demonstração se dá pela observação, do ponto de vista conceitual, embasado no humanismo, a partir dos princípios do iluminismo, se que fundamenta o que nós acabamos de perceber na corrente do Renascimento, pelo antropocentrismo, a ideia é centrada na observação e destacar, por exemplo, o que a gente observa nas obras de Courbet, um dos principais nomes do realismo europeu, se dão algumas características importantes que para a gente é fundamental compreender agora. Veja, então nós temos a observação como um ponto central para a execução da beleza, da expressão da beleza. É a chamada arte concreta, como ela é apresentada, não uma cena imaginada, idealizada, mas de forma concreta. Depois, nós temos o uso de cenas do cotidiano, cenas do dia a dia, e a retratação de pessoas simples nas suas ocupações. E um terceiro ponto a se destacar, justamente por este ideal voltado na observação, que é justamente o uso de pessoas simples, e com isso constitui um gênero chamado pintura de gênero. Esse é o fundamento do realismo europeu, que vai ter uma influência importante aqui no Brasil, com um outro grande artista plástico chamado de Almeida Júnior. Esse movimento característico nas obras de Almeida Júnior. A simplicidade, os aspectos que nós falamos através dessa observação, sendo colocados a partir do regionalismo. Então, a prática do realismo no Brasil tem um cunho regionalista. A busca por retratações das cenas interioranas, de pessoas simples no seu cotidiano. Então, estes são fundamentos principais para o realismo, que nós na última aula acabamos de perceber. Como é possível perceber nessa obra onde a figura central voltada do homem, que está tranquilo na sua vida, e a mulher ao cuidado, até as próprias crianças, o cuidado dos seus irmãos menores, né? Um retrato de uma sociedade machista que é percebido na obra de Almeida Júnior, a arte concreta. E para finalizar, concluir, eu queria deixar agora com vocês a concepção do surrealismo e análise de algumas esculturas. Então nós vamos acompanhar agora estes fundamentos importantes desta corrente expressionista da arte, que é o surrealismo. Então acompanhe agora. Por que uma xícara, um pires e uma colher estão cobertos com pelos? Por que numa imagem de um cachimbo diz, isso não é um cachimbo? Bem-vindos ao surrealismo! Neste vídeo, vamos mostrar para você as características destas e de outras obras surrealistas. E quem sabe, no final, você vai conseguir dizer o porquê destes relógios estarem derretidos. Paris, em 1924. Nessa altura, as teorias da psicanálise de Sigmund Freud eram muito populares e mostrava a importância de entender o inconsciente através da interpretação dos sonhos e de seus símbolos. Estas ideias influenciaram o francês André Breton a abandonar o dadaísmo, que foi o movimento propulsor das ideias surrealistas. Assim, em 1924, Breton lança o Manifesto Surrealista, dando origem ao surrealismo, que apresentava uma nova visão da arte. O surrealismo é a expressão dos sonhos, da loucura, da fantasia e da exploração do subconsciente através da arte.
De forma simplificada, elas são pensamento livre, expressividade espontânea, influência das teorias da psicanálise, criação de uma realidade paralela, criação de cenas irreais, valorização do inconsciente. Quem diria que um monte de linhas poderia dar uma obra de arte tão intrigante? Pode experimentar, que é resultado garantido. De um corpo transformado em violino, vamos para uma guitarra que é um arlequim, com a pintura O Carnaval de Arlequim, do espanhol Joan Miró. Criada entre 1924 e 1925, este trabalho mostra de forma inconfundível o estilo pessoal de um dos principais artistas do surrealismo. Nela se destacam os elementos fantásticos e estranhos, alguns com características humanas, que se interligam num amontoado de cores e formas que parecem soltos no espaço e fazem a obra ganhar vida. E para trazer mais provocações e questionamentos, em 1929 apareceu o belga René Magritte, com a pintura A Traição das Imagens. A tela tem um estilo realista e simples, que faz lembrar um anúncio publicitário. Ao apresentar um cachimbo e escrever por baixo "Isto não é um cachimbo", Magritte transmite a ideia de que a arte é apenas uma representação da realidade e não a própria realidade. Ou seja, o que vemos à nossa frente não é o objeto, mas uma imagem dele, o que leva o espectador a questionar o que está vendo. Magritte, indo parar na Persistência da Memória, uma das obras mais importantes do famoso artista catalão Salvador Dalí. Pintada em 1931, a tela de pequenas dimensões demorou cerca de 5 horas para ser terminada. Sua inspiração foram os queijos camembert derretidos, que tinha comido horas antes. Ao integrar elementos absurdos em um cenário para o qual fomos transportados quando estamos sonhando, Salvador Dalí ressignifica os elementos, trazendo diversas interpretações, e nos mostra uma das características mais marcantes do surrealismo. Os surrealistas também usaram técnicas como o objet trouvé e grattage. Os surrealistas acrescentaram, então, o toque do absurdo, da sobreposição do improvável e do bizarro. Um dos principais exemplos de objet trouvé é Objeto, ou como também é conhecido, Café da Manhã em Pele, criado em 1936 pela suíça Merit Oppenheim. A obra serve como exemplo ao argumento de André Breton, que diz que coisas apresentadas de uma maneira inesperada desafiam a razão. Facilmente conseguimos imaginar a sensação estranha do pelo na boca ao usar o objeto. O arrepio que sentimos deve-se a ambos serem elementos familiares, mas que, apresentados juntos, desafiam nossas memórias e sentidos, o que também é um dos objetivos do surrealismo. Na grattage, que em português significa decalcomania, o artista deposita camadas de tinta na tela e pressiona objetos que deixam impressões na sua superfície. Depois, trabalha as formas criativamente através do uso de um pincel ou do raspar camadas de tinta para revelar o que está por baixo. Um bom exemplo é a obra que estamos agora a ver e que pertence a uma série de pequenas pinturas chamadas Os Bárbaros, feitas em 1937 por Max Ernst. Outro exemplo do recurso ao grattage é a obra A Caçadora de Estrelas, da espanhola Remédios Varo. Por isso, podemos dizer que o surrealismo, mais do que um movimento estético, é uma reação ao racionalismo da sociedade ocidental e apresenta uma nova maneira de se expressar através da representação do mundo dos sonhos e do inconsciente. Quero ainda lembrar duas técnicas surrealistas importantes, inclusive nós realizamos como uma atividade prática em nossas aulas para concluir esse pensamento centrado nesse expressionismo baseado no inconsciente das pessoas. As duas técnicas, elas parecem um pouco uma com a outra, mas têm um objetivo, uma maneira, mas tem uma produção diferente. Nós temos a cubomania e a colagem. São duas técnicas que envolvem, e aí por isso que eu falei que são parecidas, que envolvem cola, que envolve colagem, que envolve recortes, pesquisa de revistas, imagens de revistas, jornais, etc. Mas o objetivo hoje vai ser diferenciado uma da outra, não é verdade? Então, na colagem
se objetiva construir uma nova imagem a partir de várias outras imagens. O ideal do surrealismo, inclusive trazido por Magritte, é de configurar o entendimento que o objeto visto não é em si o objeto, mas sim a imagem do objeto. Ele faz sentido apenas para ele. É uma questão assim que envolve o pensamento, a filosofia da época. Então nós temos esses dois detalhes importantes a tratar com relação a essa perspectiva. Vamos lá. Então você vai construir uma imagem recortando várias outras. Aí você modifica, você compõe uma nova manifestação artística a partir da sua inspiração. Qual é a base? O inconsciente. O inconsciente que é cheio de delírio. E nós temos a outra técnica, que é a cubomania. Só que você não vai modificar a cena colocando várias imagens. Uma única imagem você vai dividir em cubos, pequenos quadrados, não é? E a partir desses quadrados você vai colar em ordem aleatória. Vai modificar a cena, a imagem, mas vai ser uma única, porque você vai colocar a ordem aleatória nessa sua nova criação, tá bom? Então muito cuidado, muita atenção para essas duas técnicas, porque podem confundir, diferentemente da decalcomania, que em si já explica toda a sua fundamentação, comprimindo a imagem, a tinta numa superfície de papel para dar um novo resultado, não é? Então, fiquem todos com Deus e excelente prova.